Muito bom dia, meus amigos, minhas amigas. Está começando mais um Papo das 9 ao vivo, direto, aqui da minha Bate-Caverna, no Rio de Janeiro, 9 horas em ponto, horário de Brasília, quinta-feira, 16 de abril. Que o seu dia seja luminoso e que a gente, na largada dessa quinta-feira, possa retroalimentar aquelas energias que fazem a diferença para a gente enfrentar juntos essa experiência histórica que será lembrada nos próximos séculos, e eu não estou exagerando, da maior pandemia do nosso tempo e todas as lições que ela nos traz e aprendizados importantes para a gente, se Deus quiser, quando isso passar, isso vai passar, a gente possa levar para o resto da existência. Vou novamente recorrer, já vou chamá-lo de amigo, com toda a licença, Carlos Torres Pastorino, Minutos de Sabedoria, abri 2 minutinhos atrás na página que remete à mensagem 283. Foi a que a gente abriu ao acaso. Diz Pastorino: trabalho é sinônimo de nobreza. Não desdenhe o trabalho que lhe coube realizar na vida. O trabalho enobrece aquele que o faz com entusiasmo e amor. Não existem trabalhos humildes. Só se distinguem por serem bem ou mal realizados. Dê valor ao seu trabalho, fazendo-o com todo amor e carinho, e estará desta maneira dando valor a si mesmo. Aqui eu sempre gosto de compartilhar as minhas impressões, e cada um tem as suas, né? Pastorino não está se referindo ao trabalho apenas de subsistência material, ao trabalho formal. Ele está falando de qualquer ocupação útil. Útil para quem realiza, útil para quem se beneficia. Em tempos de isolamento social, todos nós estamos trabalhando, vocês concordam? Todos nós estamos trabalhando. De que maneira? Estamos trabalhando em favor da nossa sanidade, da nossa pacificação interna, do nosso equilíbrio, da nossa serenidade. Isso é trabalho. Isso vai requerer emprego de tempo e energia. Isso vai demandar um cuidado, uma vigilância, para a gente não se perceber à toa no mau sentido da expressão. Então é muito bem-vindo o trabalho de reconstrução de nós mesmos, de reconfiguração do nosso software, e o trabalho, como disse outro dia, do jardineiro fiel, que é aquele que vai removendo todos os dias ervas daninhas e pragas do jardim. Todo dia tem que regar a plantinha, todo dia tem que cuidar da terra, eventualmente adubar, permitir o banho de sol, olha a vitamina D aí, e a gente vai tocando a vida, como deve ser. Uma outra questão que a mensagem do Pastorino remete, na minha opinião, é como nesses tempos, nesses dias de hoje, nós estamos aprendendo a dar valor a segmentos do mercado profissional que eram desprezados por muita gente. São os entregadores de delivery, são as caixas do supermercado, são os coletores de lixo nas ruas, os enfermeiros. A gente sempre fala muito dos médicos. Quem está na linha de frente, nas unidades de saúde, em contato permanente com as pessoas que foram contagiadas pelo novo coronavírus, é o pessoal da enfermagem. Então aqui, nossa homenagem às enfermeiras e aos enfermeiros, que são aqueles que de fato estão, na linha de frente mesmo. A recomendação de leitura de hoje, com muito carinho: Caçadores de Bons Exemplos, em busca de brasileiros que fazem a diferença, dos meus amigos Yara e Eduardo Xavier. A história deles é linda. Na orelha do livro há um resumo bem feito que eu vou reproduzir. Cansados de ouvir notícias ruins, Yara e Eduardo resolveram tomar uma atitude. Sem patrocínio e nenhum vínculo religioso ou político, venderam o apartamento deles, numa cidade de Minas Gerais, e saíram em uma viagem em busca de bons exemplos,
pessoas que fazem a diferença na comunidade onde vivem, executando algum projeto social. Eles alcançaram alguma projeção quando começaram a aparecer em programas de televisão, contando essa narrativa inacreditável. Num primeiro momento é difícil acreditar que um casal jovem, bonito, saudável, com casa, com trabalho, jogou toda essa estrutura para trás e eles estão nessa há quase 10 anos, fazendo, portanto, um garimpo de pessoas que fazem a diferença e usando um método muito curioso. Eles não usam ferramenta de busca, sabe? Chega na cidadezinha lá, tá? Piraí do Sul, aí vai lá e chega lá na ferramenta de busca. Piraí do Sul, bons exemplos. Não. A técnica deles é baseada no boca a boca. Eles chegam lá, vão no mercadinho, vão no posto de gasolina para abastecer o carro e perguntam: quem para você faz a diferença aqui? Quem é a pessoa que vocês admiram mais e por qual motivo? É aí que eles vão chegando nos exemplos que são disponibilizados em diferentes mídias. Eles estão nas redes sociais, eles têm um site, eles têm canal no YouTube, eles têm o livro que eu estou indicando para vocês, uma ótima leitura em períodos de isolamento social, Caçadores de Bons Exemplos. Eles tiveram a coragem de fazer o que o coração manda e não estão arrependidos. Isso é o mais legal de tudo. É o mais legal de tudo. É indicação de doação. Inauguramos isso no domingo de Páscoa. Cada dia uma indicação de doação de recursos. E aí hoje eu sugiro àqueles que são sensíveis à causa do meio ambiente e dos catadores de recicláveis, que entrem lá no Catarse, que é uma das ferramentas de crowdfunding ou vaquinha digital. Financiamento coletivo, o título é Renda Mínima para Catadores. Renda Mínima para Catadores. Quem está organizando isso é o meu amigo Mundano, eu já falei dele aqui, grafiteiro, reconhecido internacionalmente, e que com um trabalho muito bonito do Pimp My Carroça, P-I-M-P, My, M-Y, Carroça. Ele dá uma ajuda pontual, fundamental a vários e vários e vários catadores e cooperativas que, neste momento da pandemia, estão sem trabalho e estão passando por muitas dificuldades. Então, eu não perco meu tempo aqui recomendando aquilo que eu não afianço como importante de credibilidade. Quem quiser ajudar os catadores que estão passando por muitas dificuldades, existem várias campanhas acontecendo e eu vou reportar outras mais à frente. Mas em São Paulo, que é o lugar do Brasil que tem mais catadores, a situação está mais difícil por lá, embora o Mundano tenha conexão com várias outras cooperativas pelo Brasil. Ajude o coletivo, financiamento coletivo, renda mínima para os catadores. É a nossa sugestão. Vai lá no Catarse, procura renda mínima para os catadores e você vai chegar aonde nós gostaríamos que houvesse ajuda. Meus amigos, vamos falar um pouquinho de notícia antes de abrir para a pergunta de vocês que já estão chegando. Eu falei de Caçadores de Bons Exemplos, que é o livro sugerido para leitura nesse período. E ontem nós tivemos um bom exemplo, comovente, a partir do Rio de Janeiro e que ganhou projeção nacional na fila da Receita Federal no posto de Madureira, na zona norte do Rio. O repórter Edivaldo Dondossola, ao vivo, no Bom Dia Rio da TV Globo, encontrou um senhor chamado Raimundo Nonato. Esse senhor estava a inacreditáveis 16 horas na fila da Receita Federal, passou a madrugada sentado num caixote da Ceasa, fazendo a mochila dele como encosto, para levar R$600 para casa, porque o CPF dele não estava certo, tinha algum probleminha. Este senhor deu uma entrevista de forma tão verdadeira, tão comovente, explicando como é que a vida dele, ele está desempregado há 10 anos, ele tem filhos, ele faz bicos atrás de bicos, ele não tem
poupança e ele, nesse período de pandemia, não tem receita. Está numa situação desesperadora. Mas a forma como ele, com muita dignidade, explicou, a pedido do repórter, qual era a situação, comoveu tanto a vizinhança de Madureira, que sabendo que o posto era ali pertinho, olha, um monte de gente foi para aquela fila, procurar o Raimundo Nonato, para dar comida, para dar o que fosse minimizar o sofrimento dele, e ele recebeu tanta ajuda naquele momento, principalmente comida, que ele resolveu repartir com as pessoas que estavam na fila. Aí o repórter que continuou junto dele, sem gravar, mas conversando, senhor Raimundo, mas era para o senhor está fazendo o que aí? Não, eu estou repartindo que tem gente pior do que eu na fila, em situação mais desesperadora. Teve alguém que deu dinheiro para ele. Ele foi no mercado comprar mais uma comidinha e levou para a fila. Esse é um brasileiro de verdade. Esse é um brasileiro que merece virar notícia. E ele foi tão impressionante na legitimidade e na honestidade de seus gestos, que uma empresária, no final do dia, fez contato com a produção da TV, lhe oferecendo trabalho como pintor, que ele é, dentre os muitos bicos que ele faz, ele é pintor. Então, parabéns ao Raimundo Nonato, que constrangeu os burocratas de Brasília, que apenas ontem, por decisão da Justiça Federal, decidiu-se o óbvio. Não é possível, numa situação de emergência social, você cobrar das pessoas mais necessitadas do Brasil que entrem em filas para se expor ao contágio do novo coronavírus para regularizar CPF. Não é para regularizar CPF agora, regulariza depois. Primeiro dá o dinheiro, depois vê como é que está a situação do CPF. Eu fico pensando, quem por vezes, não vou dizer que haja por mal não, mas tem gente que chega lá, aliás, com competência, por concurso, pessoas, quadros técnicos, mas talvez nunca tenham passado fome, talvez nunca tenham entrado numa favela, talvez nunca tenham se interessado em conhecer a vida de seus serviçais. Porque se tivessem esse conhecimento, não ousariam, no momento de tamanha crise que atinge os mais necessitados, cobrar regularização do CPF para receber R$600. Então, com todo respeito, a Justiça cravou bonito e determinou 48 horas de prazo para a Receita e a Caixa Econômica se ajustarem ali para não cobrarem filigranas jurídicas de quem está precisando. No Rio de Janeiro, informação de hoje, a Superintendência da Receita Federal falou, da nossa parte não precisa esperar 48 horas não, já não há necessidade de fila nos postos da Receita. Quem puder divulgar isso, é menos risco de contágio por aí, né, gente? A primeira pergunta aqui é da Bebel. A Bebel, ela me pede que comente a aprovação na Câmara dos Deputados, essa semana, da MP 905, que cria aquela carteira verde-amarela de trabalho. Você viu que a gente abriu um Minuto de Sabedoria falando de trabalho. Só que trabalho digno é o que o Pastorino defende. O que a gente viu aprovar na Câmara, na prática, enfraquece direitos trabalhistas e acelera a precarização da mão de obra. É triste. E isso, Bebel, me parece, corresponde a uma lógica perversa, porque na maioria dos casos das pessoas eleitas para serem deputados ou senadores, nós estamos falando do seguinte perfil de quem foi eleito deputado federal ou senador. Isso talvez valha para boa parte das assembleias legislativas e câmaras municipais. Majoritariamente homens, majoritariamente brancos, majoritariamente ricos e cristãos. E esse contingente, eu não gosto de generalizar nada, mas o perfil é esse, em boa parte dos casos, legisla em causa própria. Portanto, são patrões que estão querendo flexibilizar as regras das leis trabalhistas em benefício próprio. E isso fica marcado. É o que eu tinha para dizer, tá, Bebel? Eu lamento
Lamento que a gente tenha, e com todo respeito, a necessidade de você não ser também tão, eu diria, prisioneiro do passado. Quando Getúlio Vargas aprovou o primeiro pacote de direitos trabalhistas, carteira de trabalho, férias, 13º, são conquistas históricas. Mas o mundo mudou muito. E a gente vai precisar reconhecer algum ajuste na legislação trabalhista. Não essa mudança. Acho que não. Bom, vamos lá. Rô Garcia. André, que desafio para nós espíritas se manter confiantes em vida após a morte. Confiantes na vida após a morte durante a pandemia. É um exercício de fé? É um exercício de fé para espíritas e não espíritas, né? A fé, eu disse dia desses, não é uma resposta para um questionário. Você tem fé? Tenho. Não. A fé é uma construção diária, minuto a minuto. De um minuto para o outro tem gente que balança, porque é humano. É uma reação humana. Portanto, nós poderíamos talvez dizer com mais propriedade que nós somos aprendizes da fé. Nós estamos naquela fase de ruminância da fé. A gente está testando todo dia a fé para ver se ela ganha musculatura, a ponto de você um dia poder dizer, eu tenho fé. Ah, mas você não hesita, você não teme, você... Não, eu tenho fé. Porque a fé remove montanhas. A fé é um poder. Então, aqueles de nós, eu me incluo nesse grupo, hein, que é aprendiz da fé, precisa reconhecer que é um processo, né? É uma jornada. E ela pode ser uma bela jornada. Se a gente não se cobrar tanto, a gente precisa, na verdade, estar vigilante, atento, para que nos momentos em que a fé fraqueja, você já ter o recurso de orar, ler uma mensagem edificante, procurar alguém que lhe estimule, né? Porque a fé, como disse, é um processo contínuo. Todo dia, todo instante, a gente precisa ir se alimentando dos nutrientes que suportam a fé. É o que eu penso, tá, Rô? Severo Lúcia. André, ouvi dizer que o uso da máscara fará parte da nossa vestimenta daqui para frente. Qual a sua opinião a respeito? Me parece que essa é uma decisão de cada local, cada região, né? Um prefeito pode deliberar nesse sentido, um governador pode deliberar nesse sentido. Portanto, não é, até onde eu sei, uma exigência legal em nível nacional. Até porque o Supremo Tribunal Federal legitimou o direito de governos locais terem mais autoridade do que o governo federal na hora de determinar os rumos do enfrentamento da pandemia no dia a dia. A minha percepção em relação ao uso da máscara é a seguinte: salvaguardado tudo aquilo que o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde vem dizendo há muito tempo. O uso da máscara, primeiramente, é obrigatório para profissionais de saúde, para pessoas que estejam convivendo com alguém em quarentena, né? Principalmente quem está com a suspeita de ter o vírus. E situações que envolvam risco de contágio onde haja comorbidade. Agora, generalizou. Você vai para a rua, você saiu do seu núcleo familiar, da habitação, do quarto, do cômodo que você ocupa, você vai para a rua, use máscara. Agora, para ficar claro, a máscara, a principal função dela não é proteger você dos outros, é proteger os outros de você. Porque, na verdade, a tradição, o uso recorrente de máscaras na Ásia é isso. A pessoa está gripada, ela bota máscara. Ué, vai botar máscara por quê? Para proteger seus semelhantes. Então, se todos usarmos máscaras na rua, em tese a gente está impedindo a projeção de gotículas, né? De saliva, de perdigoto, que tem vírus. E a gente está, portanto, reduzindo
Risco. Agora, que ninguém use máscara achando que está totalmente blindado do risco de contágio. Porque a gente vê por aí pessoas muito livre, leve, soltas nas ruas, dizendo, estou com máscara, estou protegido. Máscara não protege 100%, a máscara reduz risco de contágio. Ninguém se sinta super-homem ou super-mulher porque comprou ou fez a sua própria máscara de pano e diz, agora ninguém me segura. Cuidado, gente, o melhor lugar é dentro de casa e vocês estão vendo a progressão do número de casos. A gente precisa prestar atenção na responsabilidade que é nesse momento cuidar da sua vida e da vida dos seus e da sua comunidade, permanecendo em casa. A Maristela, aliás, vai nessa direção. Ficar em casa eu vejo como caridade, concorda? Caridade é uma palavra que pro espírita tem uma conotação diferente, porque no uso comum, caridade é dar esmola, caridade é dar uma ajudinha qualquer a alguém. Para o espírita, caridade é o exercício do amor sublime, é do amor doação, do amor sacrifício, do amor renúncia, é o esquecimento de si mesmo. Então, nesse sentido, Maristela, eu concordo com você. Ficar em casa é um exercício de amor, de caridade, de respeito pela vida sua e dos outros. Sem nenhum exagero, viu, gente? É isso mesmo. Bom, o Luiz traz um assunto que está pipocando por aí, eu não vou me furtar a comentar. Diga-me, André, se o governo Bolsonaro pretende colocar um especialista em saúde pública sem caráter ideológico, por que então tirar a equipe que já tem esses atributos? Olha, Luiz, tem que perguntar para o presidente. Eu realmente não consigo entender essa lógica. E veja, não resolve o problema substituir o ministro Mandetta por outro ministro com perfil técnico, por quê? Porque você inevitavelmente vai determinar uma interrupção na rotina, no meio dessa pandemia. Porque cada administrador, cada gestor tem o seu estilo de comandar, de executar tarefas, de delegar responsabilidades, de promover reuniões. Então, inevitavelmente, quem vier a assumir o Ministério da Saúde haverá de aplicar o seu método. Qual é o problema? O problema, além do que você colocou, se é trocar um perfil técnico por outro, por que fazê-lo, além desse problema que eu reconheço, que você falou como legítimo, nós temos uma interrupção em algum nível. Essa história de transição não funciona assim. Ah, não, pode deixar que os trabalhos vão continuar como vinham acontecendo, porque haverá uma equipe de transição, haverá mudanças, haverá ajustes. Eles podem até ser para melhor. A grande questão é que a gente não está podendo parar nada agora, a gente está no meio de um processo que exige foco, atenção, método. E eu não vejo com bons olhos essa substituição nesse momento, pela razão que for. Pela razão que for. Não acho que seja um momento bom para isso, não. A Vivi Tarouca me pergunta se eu tenho alguma informação sobre estatística de suicídio nesse período. Não. E eu vejo essa informação, se eu tivesse esse número, eu não daria. Porque a gente que estuda o fenômeno do suicídio sabe que a informação que precisa ser compartilhada entre aqueles que sofrem e têm ideação suicida não é estatística sobre autoextermínio, é rotas terapêuticas. O que é possível fazer para aliviar essa dor? O que é necessário fazer para retirar esse fardo, esse peso que oprime o teu peito, que estilhaça o teu coração, para que você consiga seguir em frente com saúde mental. Então, já falamos aqui, a pergunta enseja essa abordagem novamente. Quem já foi, por acaso, diagnosticado com qualquer patologia de ordem mental, depressão, transtorno de ansiedade, pânico, transtorno de personalidade, esquizofrenia, o que seja, precisa dar continuidade ao tratamento. Precisa dar continuidade ao tratamento. O ideal, o desejável, é que mantenha contato, ainda que por via eletrônica, rede social ou por telefone, com o seu médico, com o seu psiquiatra, com o seu psicólogo. Se
trata-se de alguém que ainda não foi diagnosticado e percebe-se muito desconfortável, informe-se sobre os serviços online de apoio psicológico e psiquiátrico. Faça essa pesquisa, veja se ela lhe satisfaz, lhe atende e busque sempre compartilhar isso com quem esteja próximo. Se você estiver em família, se você estiver dividindo a casa com alguém, procure desabafar, falar sobre isso com uma pessoa da sua confiança, de uma pessoa que empreste o ouvido de forma amorosa, sem fazer juízo de valor do problema. Ligue para o CVV 188, ligação gratuita, 24 horas por dia. O CVV está muito assoberbado de trabalho e precisa de voluntário. Então, existem saídas. Essa é a informação que é mais importante. Todas as pessoas que eu conversei para fazer o livro Viver é a Melhor Opção, a prevenção do suicídio no Brasil e no mundo, e que tiveram depressão ou têm depressão, porque depressão não tem cura, tem tratamento. A gente consegue tocar a vida de forma muito legal, você consegue ter qualidade de vida se tratando e se cuidando. Todas as pessoas que eu entrevistei para fazer o livro e que passaram por essa situação, e especialistas, dizem a mesma coisa. Qual é o problema de uma pessoa que está com ideação suicida? Ela não vê luz no fim do túnel. E existe luz no fim do túnel. Então o desafio é a gente saber como romper a ideação, porque aquilo vira uma espécie de obsessão, uma coisa meio obcecada. A pessoa fica ali alimentando uma ideia que não pode ter nutriente. Então a gente precisa falar sobre isso. Falar ajuda. Falar descomprime o coração. E se você, por acaso, for procurado por alguém que queira falar sobre algum problema, e você até estranha, nossa, essa pessoa nunca me procurou, nunca me falou essas coisas, sinta-se tocado por Deus. Naquele momento, Deus escolheu você para ser um bom ouvinte. Deixe a pessoa falar. Não se preocupe em ficar dando receitinha, o que a pessoa deve fazer e de que jeito. Permita o desabafo. Você estará ajudando alguém a se sentir melhor. E isso não é pouca coisa. Célia Mello. André, a Austrália está culpando diretamente a China e criticando fortemente a Organização Mundial da Saúde. O que você acha dessa postura? Eu acho o seguinte, o Trump deixou de contribuir para a Organização Mundial da Saúde porque achou que a OMS falhou ao não reportar a gravidade da pandemia quando ainda estava isolada na província de Wuhan, na China, e Trump achou que é um erro imperdoável, cortou a ajuda daquele país à OMS. Está sendo bombardeado de críticas nos Estados Unidos e no mundo inteiro, porque é uma atitude, me permitam dizer uma palavra feia, canalha, cretina, porque a OMS nunca foi tão importante. A gente precisa de uma Organização Mundial da Saúde com todas as suas imperfeições, seus eventuais equívocos ou limitações. É melhor ter uma Organização Mundial da Saúde forte, firme, do que não ter. O Trump ficará marcado na história por vários episódios extremamente lamentáveis e que remetem a genocídio. A Austrália se vai na mesma onda. Eu estive na Austrália no ano 2000. O povo australiano é muito legal, muito consciente. E não haverá de estigmatizar com tanta facilidade a OMS como os americanos. Acho que não. Não faz sentido. A hora é de união, gente. O Brasil inteiro contra a Covid-19 e o mundo inteiro contra o novo coronavírus. A gente tem que unir. A nossa espécie é vulnerável a esse vírus, sobre o qual ainda não se descobriu nenhum remédio ou vacina. Qualquer criancinha miúda entende a importância da união nesse momento. Qualquer criança. Na sua inocência, sem conhecer muito ainda da complexidade do mundo, entende a importância da união. O Brasil
na cúpula do governo federal não está unido. Estados Unidos e Austrália falando mal da OMS, promovem um racha completamente infeliz, num momento que não é para isso. Não é para isso. Sheila Scolari. Ô Sheila, você é parente do Luiz Felipe Scolari, nosso técnico do Penta? O que dizer das pessoas que insistem em vincular ou veicular, fake news? Que mensagem você daria a essas pessoas espiritualmente falando? Quem sou eu para dar uma mensagem para quem espalha fake news? Eu, sinceramente, vou recorrer à física, ação e reação, causa e efeito. Quem espalha fake news será vítima de fake news. Quem promove, através da informação falsa, problemas que podem levar à morte, endivida-se enormemente perante a lei. Mas não é a lei dos homens apenas, porque isso é crime, tá, gente? Tipificado no Código Penal. Eu estou falando da lei de Deus. Eu estou falando que nós estamos num mundo sistêmico onde todos os fenômenos estão interligados, são interdependentes e interagem o tempo todo. E quem está inserido como célula no tecido social e atrapalha a dinâmica desse tecido social em favor da saúde, da ordem, da vida, da harmonia, colherá os frutos dessa semeadura infeliz. Porque a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então, haverá choro e ranger de dentes, parafraseando o Evangelho. Lamento, são dignos de piedade, porque essa lei não falha, é uma lei da física, ação e reação. Gentileza gera gentileza. Quem é do Rio de Janeiro conhece essa frase, que foi pintada em um monte de estrutura de viaduto, ali no gasômetro, de um senhor que usava uma roupa branca, barbas brancas. Você olhava ele assim, parecia o estereótipo de um profeta ou de Deus. Ele se intitulava o Profeta Gentileza e ele escrevia aquilo que virou uma frase conhecida em boa parte do Brasil. Gentileza gera gentileza. Fake news gera efeitos desastrosos, consequências trágicas para quem se diverte dessa maneira. Jefferson Douglas, bom dia, André. É uma vitória para o Brasil a decisão do STF sobre o poder que estados e municípios têm para legislar e definir como enfrentar a pandemia? Sim, é uma vitória do Brasil, é uma vitória do bom senso. O Brasil não pode ficar à mercê, em tempos de pandemia, de uma única voz que vem de Brasília. Principalmente se essa voz é dissonante do bom senso e da comunidade científica. Não faz sentido. Nutri, 1936. André, qual sua sugestão de leitura para entender mais sobre a transição planetária? Bom, várias correntes espiritualistas falam, cada um com seu cada um, sobre este momento da Terra. Do ponto de vista espírita, existe a trilogia psicografada por Divaldo Pereira Franco, assinada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, que traz informações sobre a transição planetária. E nas obras básicas de Kardec, a gente vai ter ali muitas informações que aludem a esse período. De qualquer maneira, faça essa pesquisa, investigue. Tem muita coisa boa. Oscar Malta, André, o que você acha da saída prevista do ministro Mandetta? Vai piorar a situação? Pois o novo ministro provavelmente tem que alinhar com o pensamento do presidente. Vamos esperar? Eu não gostaria de especular agora sobre isso. A gente tem uma pandemia pela frente. Agora, o que você coloca é verdade. Qual será o critério do presidente Bolsonaro para nomear o novo ministro? O presidente Bolsonaro é a favor da flexibilização rápida da restrição de circulação social. Se o ministro da Saúde resolver flexibilizar rápido a circulação social, corre o risco, pelo que eu já detectei dos humores dos juízes do Supremo Tribunal Federal e pelo que eu já detectei
dos humores da Câmara e do Senado Federal, não há espaço para decretar unilateralmente flexibilização da quarentena, do isolamento social, sem o amparo da ciência. Simples assim. A ciência é o fiel da balança. Aonde houver ciência para explicar por que flexibilizar o isolamento, a sociedade responderá positivamente e os poderes da República também. Aonde a flexibilização vier a reboque de um arroubo, de quem chuta, de quem acha, de quem dá palpite, mas não tem o amparo da ciência, isso vai ser barrado na justiça em nível de STF. E isso que eu estou falando é com base no que os juízes estão dizendo por aí. E com razão. Não faz sentido. A Constituição brasileira, qual é o papel do STF? Eu não estou aqui dizendo que o STF não tem seus problemas, tá, gente? Mas a função do Supremo Tribunal Federal é ver o que é constitucional e o que não é. Um chefe de Estado tomar uma decisão que expõe a população ao risco de morte é inconstitucional. Isso é o que eles estão dizendo. A Cristiane Souza vai na mesma direção. O que você tem a dizer dos possíveis candidatos a assumir o Ministério da Saúde? Nada. Por enquanto, eu estou preocupado com a gestão da pandemia no Brasil, onde os números crescem, os leitos de hospitais estão sendo cada vez mais rapidamente ocupados, e a gente precisa de uma gestão técnica, eficiente, amparada na ciência. Isso faz a diferença. Wagner Gouveia. Trigueiro, o que você acha dessa medicação de baixo custo que o Ministério da Ciência e Tecnologia está testando e parece ser promissor na cura da Covid-19? Olha, com todo respeito, eu respeito muito o ministro Pontes. Quando ele voltou do espaço, nosso ministro astronauta, eu fiz uma entrevista com ele na Globo News, muito simpático. Parece uma boa pessoa. Mas não é hora da gente ficar criando expectativas sem ter os resultados à mão. Simples assim. Eu sou daqueles que diz, vamos apenas dizer, olha pessoal, estamos testando medicamentos. Por mais que você tenha muito otimismo em relação ao resultado de algum medicamento, não é interessante você criar expectativas, porque se depois houver algum problema em relação a esse medicamento, que está se dizendo que é barato, acessível e poderá resolver, se lá na frente se mostrar que ele é tóxico, que ele tem um nível de toxicidade ou que ele tem algum efeito colateral ruim, as pessoas que se fiaram no ministro e criaram uma enorme expectativa a partir do que ele falou vão se frustrar. De graça, não precisa. Às vezes precisa ter um assessor de comunicação, viu, do lado, dizendo assim, ministro, menos. Espera o resultado, ministro. Depois o senhor anuncia com pompa e circunstância. Agora, anunciar com pompa e circunstância a possibilidade de um medicamento ser eficiente. A gente está precisando de boas notícias na hora certa e do jeito certo, né? Seguro morreu de velho? É esse o ditado. Ana Paula Itaipava faz uma pergunta aqui interessante. Trigueiro, o que acha dessa medicação de baixo custo que o Ministério da Ciência e Tecnologia... Ana Paula Itaipava. Como a histoplasmose tem os mesmos sintomas da Covid-19, acho que é por isso que os antifúngicos estão sendo estudados para possível cura. Pode comentar? Eu não tenho como comentar de forma diferente que a pergunta anterior. Sabe qual é o problema desse buchicho? Antifúngico. Pode dar... Sabe o que acontece, Ana Paula? O povo vai para a farmácia e acaba com esse remédio. E toma sem prescrição médica adequada. E corre o risco de ter vários problemas, eventualmente sequelas. Se a gente disser por aí... Aliás, outro dia eu acessei, porque mandaram para mim, a pessoa era confiável, e eu tive a surpresa ruim de ver um vídeo que teria viralizado
nas redes sociais de uma moça que pertence a uma organização aí política conservadora, ela toda alegre dizendo assim: olha o que a Globo não mostra. Ela abre a porta lá do freezer do supermercado e pega água tônica, que tem quinino, e quinino é o princípio do medicamento usado para combater malária. Então basta tomar aquela aguinha benta para você reduzir risco de contágio do novo coronavírus. Assim, eu fico perplexo como é que as pessoas dão a cara à tapa, né? Se mostram publicamente para dizer bobagens do tamanho dessa. Eu só estou comentando isso para complementar a resposta da questão colocada pela Ana Paula, dizendo se não faz sentido o antifúngico. Ana Paula, só faz sentido para mim, como jornalista que não gosta de espalhar fake news. Aquilo que for recomendado pelas autoridades de saúde, a partir de testes clínicos que obedecem à correta metodologia científica para aferir resultados terapêuticos testados e confirmados. Até lá, tudo isso é fumaça, não tem rigorosamente nenhum valor científico. E se não tem, eu não tenho o que dizer. Zero. Marco Moura, bom dia, André. Como vamos chegar a um consenso sobre saúde e economia? Olha, na democracia não há pretensão do consenso, tá, Marco? Não existe consenso, certo? Quer dizer, o que deveria existir é bom senso. Eu vou tirar aqui o consenso, que não é desse mundo. O consenso não é para a gente ter a pretensão de todo mundo pensar igual sobre tudo. Mas veja, o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi elogiado publicamente ontem pelo ministro Mandetta. Paulo Guedes é da Economia. O que o ministro Mandetta disse na coletiva de ontem? Quero agradecer ao ministro Paulo Guedes, que atendeu a todos os meus pedidos, não hesitou em oferecer tudo aquilo que nós solicitamos. Aí você vai perguntar para o Paulo Guedes, eventualmente, Paulo Guedes, está feliz de ter dado o dinheiro todo que o ministro da Saúde pediu? Ele falou, claro que não. O Brasil já estava numa situação fiscal ruim e a gente agora ficou pior ainda. Mas o ministro Paulo Guedes não hesitou em oferecer a ajuda que o colega pediu. Por que ele fez isso? Para que serve a economia? A economia existe para melhorar a vida de quem? Da gente. Se a nossa vida está em risco, qual é a prioridade da economia? É fazer caixa? Ou é cuidar da gente? Ah, André, mas a economia não pode parar. Desculpa, o mundo parou. A maior economia do mundo parou. Num ano eleitoral. E com o aval do presidente Trump, que está concorrendo à reeleição. Parou, tinha que parar. A China, no primeiro momento, parou. Itália, Espanha, Alemanha, Grã-Bretanha, o mundo parou. Aí a gente vai ver, eu diria, espetáculos de mediocridade intelectual e de egoísmo de pessoas que ousam ir para a rua, dentro do carro, com máscara, pedir a flexibilização das medidas restritivas de circulação social. Aí você pergunta, elas estão pedindo isso por quê? Em boa parte dos casos, são empresários que querem que seus funcionários, que moram longe, que pegam trem, que pegam ônibus, voltem ao trabalho para que o seu negócio não pereça. Graças a Deus, os bons empresários são maioria. Eles não estão felizes com essa situação, mas eles sabem o que é mais importante. Como Paulo Guedes sabe o que é mais importante, e o ministro da Economia foi elogiado ontem por Mandetta, ainda ministro da Saúde, porque não hesitou em oferecer tudo aquilo que foi pedido. Não é para ter dúvida, não é para ficar ali em cima do muro, é para fazer o certo. Nada é mais importante do que a vida. Nada é mais importante do que a saúde.
Então o governo tem que fazer chegar o dinheiro onde ele não está chegando, sem exigir regularização do CPF. Obrigado à Justiça, que não tem mais, não há mais a exigência de regularizar CPF para quem precisa dos R$600. Deus é Pai. A Vanusa pergunta, o negacionismo é fruto da ignorância e do medo? Eu não sei dizer. Assim, o negacionismo, por vezes, me parece, com toda franqueza, Vanusa, é gente que tem orgulho de ser do contra. O mundo inteiro está falando uma coisa e a pessoa diz, eu descobri que não é bem assim. Né? Ou então você diz, é uma conspiração. A tal da teoria da conspiração, né? Isso é uma patologia. Tem muita gente que é teimosa no sentido de não aceitar nada que seja objeto daquilo que o mundo, ou a maior parte do planeta, entende ser o certo. Vacina não resolve. Não tem o povo que diz isso, essa aberração. Vacina não resolve, vacina ameaça. Isso é de uma estupidez, isso é crime de lesa humanidade. O sarampo voltou a circular no Brasil por causa de bobagens como essa. A Terra é plana. Se a pessoa acredita, tudo bem, problema dela. Agora, quando você começa a ter professor na escola falando da possibilidade do terraplanismo, isso é um crime. A gente levou tanto tempo para descobrir efetivamente. Na Grécia Antiga, que a Cláudia, minha mulher, estuda, ela mostra, sem que o homem tenha alcançado o espaço, sem nenhuma tecnologia sofisticada, os gregos da antiguidade já sabiam que a Terra era redonda pela posição do Sol e pela sombra. Portanto, se o Sol gira, gira em torno de algo que é redondo. Agora, o ministro Pontes, da Ciência e Tecnologia, ficou muito constrangido quando percebeu, no início desse governo, que alguns colegas fomentavam o terraplanismo. Ele é astronauta, o ministro da Ciência e Tecnologia foi lá. Aí perguntaram para o ministro Pontes, ministro, o que o senhor acha do terraplanismo? Aí ele percebeu, né, a cilada, pô, o que eu vou responder? Aí disse assim, eu estive lá, eu vi, a Terra é redonda. A gente, olha, o tempo e a energia que a gente perde dando bola para negacionista. Eu sou democrata. Se o camarada acredita que vacina não resolve, que ele não se vacine. Agora, ele ir a público e defender que não é para tomar vacina é crime. Se o camarada acredita que a Terra é plana, tudo bem. Agora, se ele faz com que pessoas próximas a ele, crianças, no ambiente educacional, especulem sobre a possibilidade da Terra ser redonda, isso merece punição. Não é apenas uma mentira. Você está quebrando toda uma lógica de conhecimento astronômica. Não faz sentido. Mesmo. A Luíse está pedindo para eu falar da população da Cracolândia de São Paulo. Olha, eu não tenho informações atualizadas. Outro dia comentamos aqui, na minha opinião, quem é dependente químico de crack, isso não é assunto de polícia, isso é assunto da área da saúde. Eu não consigo compreender qual a perspectiva de solução do problema do crack a partir do porrete, da bomba de gás lacrimogênico ou bomba de efeito moral. Porque o atual governador, quando era prefeito, o atual governador de São Paulo, quando era prefeito de São Paulo, mudou a política de atendimento e de acolhimento a dependente químico de crack, que era uma política de saúde. E você se lembra, a Cracolândia estava toda concentrada num lugar de São Paulo. O então prefeito, atual governador de São Paulo, partiu para o ataque. E meteu bomba de efeito moral, bomba de gás lacrimogênio, porrete, cacetete, vaza. Pois bem, o que aconteceu com os dependentes químicos? Eles se espalharam por São Paulo. A emenda saiu pior que o soneto. É o que dá quando a gente não aplica ciência. Existe ciência nos países do mundo que lidam com o mesmo problema e não entendem que aquilo deva ser objeto de uma repressão violenta e frontal. Não se resolve assim.
E, mais uma vez, eu quero acreditar organizações evangélicas que estão na linha de frente, até bem pouco tempo atrás, estavam no atendimento amoroso a esse segmento. Ah, André, mas tem religião, eles vão doutrinar, vai ter catequese. Está funcionando? Eles estão saindo da rua? Eles estão buscando outra rota? Parabéns. No momento é tudo que interessa. Depois, se eles acharem que não é bem o que eu acredito, eu não gosto muito dessa abordagem, beleza. Na hora que o bicho está pegando e a dependência está voraz, se o discurso religioso de qualquer tradição soa bem, graças a Deus, tem que sair da rua e parar de usar crack, que é a droga que mais rapidamente vicia. E em crianças, 2 ou 3 tapas lá no cachimbinho do crack já causam dependência. É terrível o crack, é terrível. Silvia pergunta, como ser voluntária do CVV? Eu adoro essas perguntas. Obrigado, Silvia. Entra no site do CVV, bota lá, Centro de Valorização da Vida, vai ter cvv.org.br. Informe-se sobre cursos de formação de voluntários. Provavelmente, nesse momento, o curso não é presencial. Mas aí você se informa no site do CVV. Muito obrigado. A Mariana pergunta isso. Nesse momento, pode-se ser voluntário do CVV sem ter que fazer o curso presencial? Eu posso até me informar sobre isso e responder amanhã, tá? Mas as informações estão no site do CVV se vocês tiverem a premência da resposta. Aliás, bonito isso, hein? A premência da resposta. Vamos lá. Tatiana diz assim, André, tu poderias... Tatiana, você é gaúcha, hein? Tu poderias falar sobre as pessoas que têm transtorno de ansiedade generalizada? Como o ansioso pode lidar com isso, por favor? Eu já falei aqui, bom, eu não sou psiquiatra, não é a minha área profissional, portanto eu não tenho autoridade para fazer qualquer comentário clínico com a devida profundidade e cuidado. Eu vou falar, portanto, o que me parece o certo, inspirado nas conversas que já tive, várias, com muitas pessoas dessa área. Primeira questão é que a gente tenha assistência profissional de especialistas que possam dar esse cuidado, e não é só recomendando o eventual uso de um medicamento, é se disponibilizando para a pessoa, porque certas patologias exigem mais troca. E que esse profissional possa orientar quem esteja perto, familiares e amigos, de quem tenha a ansiedade nesse nível. Aí, Tatiana, mais o que eu possa falar a mais resvala no achismo. Porque eu não acredito que toda pessoa que tenha transtorno de ansiedade seja igual. Eu não acredito que toda pessoa que tenha transtorno de ansiedade se sinta apaziguada, pacificada, usando os mesmos recursos terapêuticos e ocupacionais. Percebe? A gente está falando, portanto, eu sou daqueles que acreditam que não existem doenças, existem doentes. Você está vendo agora com a Covid-19. Você pega todas as pessoas que são contagiadas, cada uma manifesta isso de uma forma diferente. Mais ou menos tempo no leito, se for na manifestação mais grave. Os sintomas diferem entre as pessoas. Tem os assintomáticos, tem os que não manifestam nada severo, tem os que acabam entubados e os que vêm a óbito. Então, não existem doenças, existem doentes. Aliás, esse é um princípio hahnemanniano. Isso é muito homeopatia, né? Cada um tem a sua singularidade. Quem sou eu, sem ter, inclusive, o expertise nessa área, para dizer o que deve ser feito? A minha sugestão, portanto, é que você não descuide, ou quem esteja perto de você nesse momento, da orientação profissional, de alguém da área desta patologia, provavelmente um psiquiatra, eventualmente um psicólogo, e que vocês tenham a condição de, através das informações que forem passadas, verificarem se houve melhor ou não. Ah, isso não funcionou, o que é que eu faço? Ah, acho que dá para fazer outra coisa, me ajuda, né?
Eu não vou ficar dando receitinha de bolo assim no varejo, porque eu acho isso desonesto. Desonesto. Por exemplo, comigo, o que me apazigua? Exercício físico me relaxa, andar. Agora eu não estou podendo andar, então eu subo e desço escada, cansa a perna rápido, não consigo fazer. Meu prédio eu descobri tem 187 degraus. Sabe como é que eu descobri isso? 1, 2, 3, 4. Não tem o que fazer subindo escada. É chato para burro. Por que eu faço isso? E não dá para fazer todo dia que a canela não aguenta. Porque eu me conheço. Me apazigua. Esse cansaço físico me traz relaxamento, porque a gente sabe que libera substâncias químicas, endorfina e outras, serotoninas, que dão um barato. E você fica mais apaziguado. Existem pessoas com ansiedade que não teriam propriamente problemas em experimentar técnicas de relaxamento. Técnicas de respiração da yoga, pranayama. Você tem que saber qual é a sua rota que te faz bem. Meus amigos, está chegando ao fim o Papo das 9, lembrando que sábado, às 9 da manhã, teremos um Papo das 9 diferente, porque esse fim de semana haveria em São Paulo um encontro grande dos amigos do Fraternidade Sem Fronteiras. Obviamente o encontro não vai acontecer, porque nós respeitamos e entendemos o isolamento social, mas haverá um encontro virtualmente. 9 da manhã de sábado, meu amigo Andrei Moreira que comunicou, eu estou abrindo os trabalhos por aqui, tá? Mas vai ser um pouco diferente, não vai ter minutos de sabedoria, indicação de livro. Eles me pediram para falar sobre um tema e eu vou enfrentar esse tema que fala de pandemia e sustentabilidade, né? Esse Papo das 9 de hoje vai ficar no Stories, depois que a gente desligar aqui, e depois vai para o meu canal do YouTube. A vocês eu desejo de coração força, coragem e fé. Que seja um dia luminoso, que seja um dia glorioso, na direção do autoconhecimento, do enfrentamento das nossas muitas imperfeições, e que a gente chegue ao final do dia lembrando de todos os acertos, de tudo que a gente fez em favor de nós mesmos e do nosso próximo, dos nossos amigos, familiares, daqueles que mais precisam, para que no nosso livro da vida, esta quinta-feira, 16 de abril, ocupe um espaço glorioso. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tudo de bom.